Olá, queridos. Vamos começar aqui o nosso estudo dos gases, falando primeiro das propriedades dos gases ideais. Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira, colocando aqui, por exemplo, um gás. Você vê que esse gás ele está confinado, você tem um determinado gás aqui de um lado, um determinado gás do outro. Aqui você tem uma válvula e quando você abre essa válvula, você vê que cada gás aqui vai ocupar um pedaço dessas estruturas, desses recipientes. Tudo bem? Então, a primeira característica que o gás tem se chama compressibilidade. Ou seja, o gás, como a maior parte do espaço que existe entre as moléculas do gás é espaço vazio, você consegue amassar, você consegue comprimir o gás pra caramba. É só você pegar, por exemplo, uma bola de aniversário que não esteja muito cheia e amassa ela. Você consegue amassar o ar que está ali dentro. Por quê? Porque boa parte do que existe entre as moléculas de ar é espaço vazio. Então, o gás é uma estrutura altamente compressível. Você consegue comprimir pra caramba, certo? Expansão. O gás gosta de expandir. Por exemplo, quando você coloca um perfume, o perfume se espalha pelo quarto. O gás ele tem essa propriedade, né? Se começar a vazar gás na sua cozinha, muito provavelmente você vai sentir esse odor lá na sala. Por quê? Porque o gás consegue se expandir com muita facilidade. Porque essa ligação química que existe entre as moléculas, num gás ideal, a gente considera como zero. Então não tem nada que prenda essas moléculas. Elas vão viajando e vão andando à vontade, certo? Terceira característica, a gente considera num gás ideal, na teoria cinética dos gases, as moléculas são pontos, elas não têm tamanho, o tamanho dela é desprezível em relação à distância que existe entre uma molécula e outra. E essas colisões que vão existir entre as moléculas e entre as paredes do recipiente são puramente mecânicas. Aqui a gente vai te considerar qualquer força de natureza elétrica, magnética, é tudo mecânico, certo? É como se fosse um bando de bolinha de gude, uma batendo na outra. Bom, e aí uma das propriedades que o gás tem é o volume, né? O que é o volume? O volume é o espaço que o gás ocupa. Só que como a gente acabou de falar, as moléculas de um gás são altamente livres, elas vão sempre ocupar o espaço que o recipiente deixa. Por exemplo, no bujão de cozinha, no botijão de cozinha, o gás está confinado naquela estrutura que é o botijão. Se você abrir a válvula e deixar o gás escapar, ele vai embora, porque ele vai ocupar sempre o espaço que lhe é dado, certo? Justamente porque as moléculas não têm nenhuma ligação entre elas, então elas conseguem andar com uma facilidade muito grande. Bom, a gente trabalha com duas unidades, o litro, que é fora do sistema internacional, a gente usa no dia a dia, e no sistema internacional, metro cúbico, tá? E a relação entre litro e metro cúbico tem que decorar, porque isso aqui, as questões não são obrigadas a dar pra gente. Então, um litro é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Belezura? Agora, a temperatura. A temperatura a gente já está careca de ver, né? A gente começa estudando, antes de gases, a gente começa estudando temperatura. A temperatura está relacionada à agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais rápidas e maior é a velocidade dessas moléculas. Fora do sistema internacional, a gente sabe, a gente mede temperatura em graus Celsius e no sistema internacional em Kelvin. Agora, aqui tem uma coisa muito importante, povo de Deus. Sempre você vai trabalhar em Kelvin, sempre. Não existe nenhuma fórmula de gases que você vai trabalhar com graus Celsius. Então é muito importante você relembrar a fórmula de conversão de Kelvin para Celsius. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então lembra dessa fórmula que você vai usar bastante nos exercícios de gases, tá? Não existe nenhuma situação onde você vai trabalhar com Celsius. É um erro muito comum que a galera comete, porque o cara vai dar lá no problema a temperatura em Celsius e o povo esquece de converter isso para Kelvin. Tudo bem? E, por último, a pressão. O que é a pressão? Pressão ela está relacionada com um choque que essas moléculas vão fazer na parede do recipiente, tá? Por exemplo, essa partícula aqui vai ter uma hora que ela vai bater aqui na parede do recipiente. Quando ela bater na parede do recipiente, ela vai fazer uma força. E existe um conceito na física chamado pressão, que é força sobre área.
Tem um videozinho aí no canal para mostrar para você o que é o conceito de pressão, tá? E aí, toda vez que uma molécula estiver batendo na parede do recipiente, vai ter uma pressão. Quando eu somar a pressão que cada molécula dessa está fazendo na hora que bate na parede do recipiente, vai me dar a pressão total do gás, certo? Então, pressão é um conceito muito importante dentro dos gases, porque nos sistemas você tem que ficar monitorando a pressão. Se a pressão aumentar demais, você vai ter muitas moléculas batendo na parede do recipiente, fazendo força, e se essa estrutura não aguentar, ela pode explodir, pode arrebentar. Então, por isso que a pressão é tão importante para os físicos, os químicos, etc., monitorarem dentro de uma estrutura que tem um gás. Beleza? Unidades. Fora do sistema internacional, atmosferas, ou, de acordo com a experiência de Torricelli, milímetros de mercúrio, ou, no sistema internacional, Newton por metro quadrado, ou Pascal. Tudo bem? E o fator de conversão, que a gente não precisa decorar, uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a 5 Newton metro quadrado. Então é isso, meus queridos. Finalizamos aqui o nosso iniciozinho do estudo de gases, aí vendo, né, obviamente, as grandezas que são relevantes e as propriedades dos gases ideais. Espero que você tenha gostado. Você está aqui no Física com BF. Eu sou o seu best friend da física. Se você estiver gostando, vai lá em desesperando.com.br, que tem um curso de física maravilhoso te esperando, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, até a próxima.